E estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Política em Debate. Aqui a gente debate política, debate economia e temas relevantes para a sociedade. São vídeos entre 5 e 10 minutos. Vejam aí. E estamos aqui no Brasil 247. Corrupção. Sempre acusações de corrupção contra os membros da família Bolsonaro. As acusações de corrupção contra os membros da família Bolsonaro envolvem pelo menos os filhos Jair, acusado de tráfico de influência, Carlos Bolsonaro, acusado de peculato, rachadinha, Flávio Bolsonaro, acusado de peculato, rachadinha, Jair Messias Bolsonaro, presidente, acusado de peculato, rachadinha durante 15 anos, o já conhecido por todos caso Valdo Açaí. E quando ele sair da presidência, provavelmente ele vai ter que responder na justiça comum sobre isso. E aqui no Brasil 247 é mais um caso de, aparentemente, de corrupção sendo denunciado. Internautas sobem Flávio corrupto nos Trend Topics após investigações que envolvem 100 milhões na área de saúde. Claro que isso é no Twitter. O senador do PLRJ ficou entre os Trend Topics, tópicos de tendência no Twitter, após o TCU investigar contrato de um hospital que tem influência do parlamentar. Isso é uma vergonha, né? O governo Bolsonaro é um governo recheado de corrupção. Está aí o cidadão. Eu fico me perguntando o que esse camarada foi fazer lá no parlamento e como as pessoas votaram numa nulidade dessa para ser senador da República. E o resultado é o Tribunal de Contas da União investigando maracutaia. São contratos de 100 milhões de reais que simplesmente não tiveram nenhuma licitação. Isso burla a lei das licitações, isso burla qualquer princípio de moralidade. Mas ainda nós temos aí parte dos brasileiros pretendendo votar em Bolsonaro e então, se está pretendendo votar em Bolsonaro, na verdade está pretendendo que essas maracutaias, essas coisas todas horrorosas que acontecem no Brasil desde 2019, se perpetuem, né? Nós ainda citamos os casos de corrupção envolvendo aí o parlamento Arthur Lira. E qual é o caso? É o orçamento secreto, o famoso tratoraço. 4,2 bilhões de reais, né? Compra de tratores superfaturados. Nós ainda citamos aqui outro escândalo, a tentativa de compra de ônibus escolares em um contrato que era orçado em 1,2 bilhão de reais, e aí quando isso bateu lá na mão, digamos assim, esses senhores, eles queriam inflar simplesmente para 2,1 bilhão. Bom, depois era muito roubo, e aí reduziram isso ainda tentando um sobrepreço de 200 milhões, e aí finalmente o Tribunal de Contas da União, não, peraí, é roubo demais, e aí a coisa foi simplesmente esquecida, e aí os ônibus, me parece, não foram comprados, porque nada mais se falou na imprensa. Então, a gente tem uma república recheada de ladruagem para cima e para baixo, não é? Vamos lembrar também o escândalo do MEC. Sim, o escândalo do MEC. O pastor Milton Ribeiro, da Mackenzie, doutor, ministro, envolvido em escândalos também de favorecimento de pessoas, tráfico de influência, e aí o Bolsonaro disse, não, era só tráfico de influência. E ele atendia de forma privilegiada 2 pastores indicados por Bolsonaro, segundo palavras dele em áudio, e esses pastores, então, nessas transações de tráfico de influência, a mesma acusação, então, que pesa sobre o filho Jair Messias Bolsonaro, que teria, sobre o filho Jair Renan, que teria então se beneficiado também de tráfico de influência para apresentar empresário, parece, ao ministro da Infraestrutura, e teria recebido um carro no valor de 90 mil reais de presente. Mas a história dos pastores, para você que não acompanhou, envolvia então esses 2 pastores chegavam nas prefeituras no tráfico de influência dizendo, olha só, eu tenho contato direto com o ministro, então eu posso levar o seu pleito lá para a gente colocar recurso aqui na sua cidade. Aí o prefeito, claro que ficava interessado,
Não, claro, eu tenho interesse, mas aí você tem que já adiantar para a gente aqui uma espécie de, digamos assim, de sinal que variavam entre 15 e 30 mil reais. E aí, se o negócio fosse bem sucedido, ou seja, a cidade recebesse os recursos depois dessas transações todas, podia envolver, por exemplo, valores como algo como 1 quilo de ouro, que à época desse escândalo valia mais ou menos 303 mil reais, segundo a minha cotação que eu procurei ver na época. Então, é um governo desse tipo. Não vamos esquecer também tentativa de corrupção na compra de insumos durante toda a pandemia, na compra das vacinas. É escândalo para tudo quanto é lado, mas mesmo assim o brasileiro, pelo menos uma parte, está se deixando agora seduzir pelas bondades do presidente, faltando 3 meses, 4 meses, e de uma certa forma ou de outra, isso é muito típico de parte do povo brasileiro, especialmente dos mais vulneráveis, em geral pouco instruídos, que se deixam levar, digamos assim, né, por dentadura e também por um aumentozinho que eles não fazem a menor ideia que vai terminar no final do ano. Mas, voltando à questão da corrupção, e isso que eu citei agora também não deixa de ser uma corrupção do governo, é uma corrupção moral, enganar a sociedade como um todo. Por exemplo, agora na questão do CMS também, que vai terminar também, antes, inclusive, do final do ano. Também os vouchers dos caminhoneiros também, que aliás os votos dos caminhoneiros chegaram vão chegar a 20% dos caminhoneiros, o restante vai ficar mesmo a ver navios. Então, sabe, a corrupção também na Petrobras é uma corrupção desmedida, porque é um assalto à sociedade brasileira. Bolsonaro também, desde 2019, quando ele assumiu, ele disse que não poderia reduzir o preço dos combustíveis, porque não estava no alcance dele. Primeiro ele disse que era por causa de uma lei. Bom, depois começou as mentiras, né? Claro, ele sentou lá e começou a mentir. E aí, claro, né, que isso foi desmentido, não existia lei nenhuma. Na verdade, foi uma medida tomada pelo presidente da Petrobras, empossado, então, pelo golpista Michel Temer, que instituiu essa política de assalto ao posto do povo brasileiro na Petrobras, ou seja, a tal da política de paridade internacional de preço. Tá? Mesmo o Brasil produzindo praticamente, ou tendo praticamente toda a produção aqui de petróleo. Né? E se passou a importar foi justamente porque a Petrobras abriu mão de produzir aqui para favorecer aproximadamente 350 importadoras de tanto de óleo diesel quanto de gasolina. E aí o povo brasileiro que passou a pagar isso. Mas, diante disso tudo que eu estou falando, eu quero dizer que o presidente agora, em 2019, ele disse que não podia mudar, porque isso não estava no alcance dele, tentou culpar a Petrobras, não só culpou, ele também privatizou os braços mais importantes da Petrobras. Quais são eles? A Liquigás, ele privatizou a BR Distribuidora. Então, tudo isso passou na mão do empresariado, e aí, claro que a gente passou a pagar um combustível mais caro, né? Se a Petrobras fazia isso a um custo menor, privatizado, passamos a pagar um preço maior. Então, isso tudo nessa política toda de assalto ao teu bolso e ao meu. Nunca pôde fazer nada. A gasolina explodiu, o diesel explodiu, a inflação explodiu no governo dele, tudo. Agora, faltando 4 meses para as eleições, aí ele pode tudo. Ele botou lá um presidente que reduziu o preço da gasolina, reduziu o preço do diesel. Com isso, houve deflação no mês de julho, ou seja, uma inflação negativa, não é? Porque os combustíveis no Brasil respondem por 50% da inflação, então ele podia ter feito isso desde 2019. Não fez, está fazendo agora porque ele estava perdido eleitoralmente, então está tentando comprar o teu voto com essas bondades. Mas depois, se ele por acaso vence, quando isso passar, você pode ter certeza que vai voltar tudo de novo, as pessoas vão disparar, porque vai ser só daqui a 4 novos anos a outra eleição. Então não se deixe seduzir por essas bondades, não é? Essas bondades todas. Tudo que ele não podia fazer, ele agora faz em cima da hora. Tudo. Mas uma das coisas que mais assola o governo dele é o que está aqui, é a corrupção.
Internautas sobem Flávio corrupto no Trend Topics após investigações que envolvem 100 milhões na área de saúde. Eu gostaria de... Esse vídeo saiu um pouco do tema principal para vocês terem uma noção de como é a corrupção institucionalizada nesse governo. Não só a corrupção moral, compra de deputados a pelos de ouro através do orçamento secreto. Tem até Pix orçamentário. O nego pega, manda dinheiro para uma cidade, não sabe nem aonde vai gastar, tá? Então é assim, é nesse nível. Mas se você está pensando em votar em Jair Messias Bolsonaro, eu gostaria de te lembrar que realmente você está contribuindo para que esse estado de coisas se perpetue. Internauta foram nesta sexta-feira 12 ao Twitter criticar o senador Flávio Bolsonaro após a informação de que o Tribunal de Contas da União investiga o Hospital Federal de Bom Sucesso por causa de contratos de 100 milhões e sem licitação entre 2019 e 2021. Por que eu não fico boquiaberto com essa notícia? O parlamentar tem influência política sobre a unidade. Claro, todo mundo sabe. E aqui é a história da rachadinha que faz a abertura desse vídeo. É rachadinha, é contrato sem licitação, é Flávio corrupto. Escreveu a deputada federal Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul. Então, outro perfil escreveu: o lavador de dinheiro profissional Flávio corrupto está sendo investigado pelo TCU por possível desvio de 100 milhões em Hospital Federal do Rio de Janeiro. E aí vai. Aí mais um. Alguém tinha esquecido das rachadinhas do Flávio Bolsonaro? Eu não. E a mansão de milhões? Ele comprou uma mansão que, diz ele, foi 6 milhões, com 3 milhões e meio financiado, que ele teria dado 3 milhões e pouco de entrada. Ele não tinha, o salário dele nunca ele conseguiria fazer um financiamento de 3 milhões, mesmo assim o BRB, Banco de Brasília, fez. E a coisa ficou por isso mesmo, uma super mansão. Depois eu assisti um dos desafetos prediletos de Bolsonaro, que é o ex-governador de São Paulo, Dória, dizendo não, aquela mansão não foi 6 milhões, foi 14 milhões. É isso. Claro que não gosta de ser chamado Flávio corrupto, mas quem acha que ele não é Flávio corrupto? Talvez você que pretenda votar nele ou na família dele não ache, né? Um perfil disse que nada acontece quando a família do senador está envolvida em corrupção. Bolsonaro tem procurador, subprocurador e PF de estimação. Por cargo se vendem a ladrão. São eles, não sei o que estou dizendo não. Outra pessoa escreveu: será que dessa vez o papai Bozo vai deixar a PF investigar o desvio de 100 milhões no hospital? Ou não vai deixar fuder a família dele, como ele já disse antes, Flávio corrupto? É uma chuva de corrupção, é um escândalo atrás do outro. Mas o brasileiro parece que gosta, né? E a gente está aqui no Twitter, vou abrir o Twitter agora para vocês verem, então, a crítica da deputada. Mais um escândalo da familícia. O TCU apurou gastos irregulares de 100 milhões em Hospital Federal do Rio sob a influência de Flávio Bolsonaro, em contrato sem licitação entre 2019 e 2021. 2019, 2020 e 2021, são 3 anos. 3 anos. É rachadinha, contrato sem licitação, é Flávio corrupto. É isso, meus amigos. E se você chegou até aqui no nosso vídeo, considere fazer uma doação, mesmo que seja simbólica via Pix. Deixe seu like e siga o nosso conteúdo. Até a próxima!